De volta com o RádioCast, agora tem Samuel Barbie, a sua coluna de educação financeira, fazendo a seguinte pergunta. Você tem medo de Brasil? Conheça uma forma fácil de proteger o seu dinheiro dos riscos do nosso país. Oi, Samuca! Boa tarde, tudo bem com você? Fundos, com Samuel Barbie. Fernandinha, Bruno, boa tarde. Apesar dos momentos difíceis aí que a gente tem passado, enfrentado, né? Inclusive, todos os meus sentimentos aí às vítimas dessas chuvas e ao pessoal lá de Capitólio. Sou amigo do prefeito lá de Capitólio, Cristiano Gerardão, e estou muito sentido com toda essa situação que vem acontecendo aí. É isso. Tá, a gente não tem nem muito o que falar, né? Só lamentar e, assim, confortar as famílias, né? De todas as pessoas que perderam seus entes queridos e também as que foram desabrigadas, desalojadas, que encontrem rápido ajuda, conforto, enfim, é isso. Isso mesmo. E aí vem a pergunta, né, Fernandinha? Você tem medo do Brasil? Tenho. Eu também tenho um bocado, viu? Bruno, eu imagino que você também, né? A minha resposta é essa. Pois é, cara. Eu trouxe aqui para a coluna dessa semana essa pergunta e trouxe algumas analogias também, sabe? O medo do escuro, ele tá entre os 10 mais presentes na humanidade. Todo mundo conhece alguém que já teve, que tem, né, medo do escuro. E possivelmente esse medo do escuro ele está relacionado não somente à falta de luz, né, mas os psicanalistas, os sociólogos, os psicólogos costumam dizer que o medo, de certa forma, é uma reação de proteção, né, para que a gente possa se proteger de coisas inesperadas e principalmente que podiam aparecer durante a noite quando nós ainda estávamos, sei lá, no meio da floresta como homens pré-históricos, né? E essa resposta de medo ela era essencial para a nossa sobrevivência, porque a gente tinha que escapar, de certa forma, dos predadores. Então você está ali na floresta, numa situação, né, de escuro, de noite, e aí você escuta um barulho, você, na hora, né, já sente aquele medo, aquele coração acelerado, as mãos suando, né, aquele desespero batendo, e é um desespero que te prepara para fugir. Ele te prepara para correr para longe e tentar proteger a sua vida, né? Possivelmente a nossa espécie humana não teria sobrevivido se a gente não tivesse essas reações de medo e de ansiedade. Então, de certa forma, o medo protege a gente, não é mesmo? É verdade, com certeza. Inclusive nos protege mesmo, impede que não aconteça nada pior, né? Mas você menos, tem né, medo, porque você fica... Você fica ligeiro. Tem gente que congela com medo. Depende da forma com a qual você lida com medo. Tem gente que fica pronto para reação por causa do medo e tem gente que não consegue fazer absolutamente nada. Tem uma música do Legião Urbana que o Renato Russo ele usa em determinado momento. Ele fala assim: o teu medo de ter medo de ter medo. Eu sempre parava para tentar entender que medo era esse, mas às vezes a sua reação é tão absurda ao medo que você começa a ter medo de ter medo. Então começa a fazer uma escalada de medo e basicamente é isso que o Samuel está trazendo. É aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não consegue prever, mas que ele pode se tornar presente. É isso aí. O Brunão, e nisso que você falou, eu acho muito interessante, tem um outro ídolo também que falava o seguinte, que é o Ayrton Senna. Ele comentava assim, o medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas, elas não sabem como enfrentá-lo. Outras, e aí ele fala assim, acho que eu tô entre elas. Aprendem a conviver com ele e encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação, né? Então, é bem o que você falou. O medo de ter medo é um problema, então às vezes a gente tem que sentir o medo, mas tem que encarar ele não como uma forma de paralisia, né? Mas como uma forma de enxergar a necessidade de se mover no tempo certo e prevenir determinados riscos, né? Então, quando a gente fala de Brasil, e o Brasil na situação que ele se encontra, econômica, política, numa situação de Mercúrio retrógrado, é isso mesmo? Não menino, vai entrar dia 14,
Pois é, então a gente precisa se preservar. E como que a gente faz isso, tá? Muitas pessoas falam o seguinte: poxa, eu tenho um temor gigante de aplicar o meu dinheiro no Brasil, porque eu não sei se o Brasil no ano que vem vira uma Venezuela. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso na semana passada. E existem proteções e de certa forma, de você se prevenir desse tipo de situação. A gente passou por essa pandemia agora com o dólar explodindo, né? E assim, quando a gente enfrenta crises, existe uma relação meio que inversamente proporcional, né? Então, a gente passa por uma crise no Brasil, você vai ver que a primeira coisa que acontece é o câmbio dar o sinal de explosão, ou seja, o dólar sobe muito, porque as pessoas trocam reais por dólares na sensação de que os Estados Unidos é mais seguro que o Brasil para investimentos. Então, você preserva o seu poder de compra mais no exterior do que no país. Então, como esses momentos acontecem, existe uma forma muito interessante de você proteger o seu dinheiro desses movimentos. E você não precisa fazer como determinados ministros da economia de ter uma offshore, de ter uma conta fora do país, né? Você consegue fazer isso com dinheiro aqui dentro. Isso já é uma boa notícia, Samuca. E isso está ao acesso de qualquer brasileiro. Tá? E eu falo isso porque, assim, até pouco tempo isso era muito desconhecido da população. Porque o que acontece? Existia uma trava pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que não permitia esse tipo de investimento para pessoas que tivessem menos de R$1 milhão investidos em patrimônio financeiro. Mas ainda bem que isso caiu, porque eu falo, pessoal, que o investimento é uma ponte para o seu sucesso financeiro. Quando você está investindo, você está plantando uma semente que daqui a 20 anos você vai ter uma árvore que te dá sombra e muitos frutos para você poder colher. Se você não plantar a árvore hoje, daqui a 20 anos você não vai ter essa árvore. Então, qual que é a importância de você, ao longo da sua vida, se planejar criando essas plantações que são uma forma de segurança e de sombra em momentos de escassez ou em momentos mais difíceis. E o que são esses investimentos? São as chamadas BDRs, tá? Brazilian Depositary Receipts. Vamos traduzir isso? Certificado de valor mobiliário em português. O que é isso? É como se você pudesse investir em ações ou em empresas ou em fundos no exterior, mas usando a sua corretora, a corretora do seu banco nacional, tá? Então você consegue comprar investimentos lá fora ou investimentos que são lastreados em investimentos no exterior. E hoje o acesso é muito fácil, você já, a partir de R$50, você já consegue fazer esse tipo de investimento e proteger uma parte do seu capital. Então você compra assim como você compraria uma ação na Bolsa de Valores, um fundo imobiliário, né? Basta ter uma conta em uma corretora, escolher aquela empresa que você quer e comprar um BDR ou alguns BDRs daquelas empresas, tá? Então, é uma forma muito legal de você não necessariamente ser sócio diretamente de uma empresa no exterior, mas um banco, que é uma instituição depositária, ela compra as ações no exterior e você compra uma participação nesses certificados. Então, indiretamente, você é sócio da empresa. Não diretamente, mas indiretamente, e você está ali protegido, de certa forma, das variações no Brasil e até com possibilidade de ganho. Se o dólar explode, você pode ganhar também com o aumento do dólar em momentos de crise. Mas, Samuel, então não deixa de ser uma aposta, assim, por exemplo, querendo ou não, na ponta tem uma empresa. Não sabemos qual que é essa empresa, mas vamos supor que eu escolho uma empresa que acredite ter uma credibilidade e acontece dessa empresa falir, ou, por exemplo, eu vou investir na moça lá do Vale do Silício, durante anos aquilo era super confiável, há ter anos, e de repente do nada, bum, eu não estou exposto, mesmo sendo indiretamente, ou o fato de ter uma instituição bancária no meio desse processo me alivia desses riscos. Mas isso não é um risco que qualquer um, em qualquer lugar, corre? Sim, vamos pôr o seguinte, você está investido
em última instância, você está investindo na empresa. Então, os BDRs são vinculados a empresas. E aí eu estou falando de empresas que todo mundo usa. Por exemplo, Disney, Facebook, Netflix, essas empresas todas, elas são listadas em BDRs. Apple, né? Então, você consegue comprar essa participação na empresa. Quais são os seus riscos, né? Obviamente, a empresa quebrar, o BDR é como se fosse um espelho do comportamento da empresa, tá? Então, é como se fosse assim, tudo que eu fizer na frente do espelho, o espelho lá na frente vai replicar. Então, o que eles estão fazendo? É como se fosse assim, eu tenho uma ação no exterior, eu vou ter 10 BDRs, por exemplo, no Brasil. Então, a cada 10 BDRs corresponde como se eu estivesse comprando uma ação da empresa no exterior. Então, você tem o risco do negócio da empresa, e aí você tem que escolher qual empresa você vai investir, tá? E você tem o risco cambial. Então, como eu falei com vocês, não é interessante você pegar 100% do que você tem, do seu patrimônio, e aplicar numa empresa só. O ideal é você ter ali algumas empresas, ir comprando algumas dessas empresas ao longo do tempo, porque eu, por exemplo, hoje na minha carteira eu tento manter ali 10, 15, até 25% nesse perfil de ativos. Para quê? Se no Brasil as coisas forem mal, no exterior elas tendem a não ir tão mal. Então uma coisa contrabalanceia a outra, né? A gente fala no mundo dos investimentos para você não carregar todos os ovos em uma única cesta, porque se você tomar um trupicão e cair, todos os ovos vão se quebrar, né? Então qual que é a ideia? O BDR é mais uma estratégia de você diversificar os seus investimentos com participação no exterior, porque se tiver uma crise e o Brasil perder o valor na sua moeda, você passa a ter esse dinheiro, esse correspondente, cotado em dólares. Então você não perde o valor correspondente àqueles ativos, ou até eles podem valorizar muito, não só com o crescimento da empresa, mas com o pagamento de dividendos que essas empresas te pagam ao longo do tempo, e ainda protege o seu poder de compra aqui no Brasil. Então é bem interessante. É bem interessante. Samuca, mais alguma coisa? Porque eu queria te fazer uma pergunta. Já que a gente está começamos com o Felipe falando da previsão do ano, para o céu da semana. Você já falou sobre isso, mas eu queria que você reforçasse. Qual que é a previsão para esse ano da economia brasileira? Vamos reforçar economia brasileira. A gente está no começo do ano. Ok, sendo bem sincero, previsão, baixo crescimento econômico, alto desemprego, inflação ainda no alto, mas desacelerando, e taxas de juros elevadas. Ou seja, é um momento complicado para a economia real. Nós vamos enfrentar dificuldades esse ano, mas com grandes possibilidades para quem quiser e tiver estômago de fazer investimentos que vão aumentar muito de valor nos próximos anos. Ou seja, toda crise traz consigo uma grande semente de oportunidade. A gente está vendo uma semente de oportunidade gigantesca na nossa frente nesse momento. Quem aplicar bem agora e tiver estômago para passar pela tempestade, nós lá na frente vamos ter uma boa árvore para colher muitos frutos. Tá certo! Conversamos com o Samuel Barbie, nosso consultor aqui, nosso guru financeiro. Samuca, uma ótima semana para você, um beijo e até a semana que vem. Isso aí, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui essa semana. Até mais, tchau!